E aí, galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é Marcel. Hoje estarei falando um pouquinho sobre contestações na nossa tech. E para me apresentar, eu sou o atual coach de ODV, também sou coach do Tier 3 do PDE e, claro, faço parte do TNA Sapucaí 1920. O que é que nós vamos ver hoje? O primeiro ponto é o que é a contestação e quando eu devo fazê-la, como contestar, quais são as contestações aptas e o que não fazer, o que eu não devo fazer. Então, para dar início, trouxe um conceito, trouxe palavras-chave e uma frase-chave para vocês identificarem que são as duas vertentes da contestação. O primeiro ponto é a correção, que é quando você vê a notinha, você entende quais erros cometeu e já sabe o que corrigir, ou seja, estará realizando a correção do que lhe foi apontado. E o segundo ponto de contestação, que é o ato de se opor o sentido literal da contestação. Você estará contestando o que lhe foi apontado, contestando a notinha e provando através de uma justificativa do porquê o documento está certo e sim colocando na aba do TNA, na aba de contestação, estarei falando a seguir. Mas e quando contestar? Diretamente ligado ao que eu acabei de falar, no primeiro ponto, quando o documento foi corrigido para estar dentro dos padrões de súmula, você realizou a correção do que foi apontado pelo TNA, e o outro ponto que, quando foi percebido um erro por parte do TNA, provando através de justificativa que o documento está correto, ou seja, você contestou o resultado que o TNA lhe entregou. E também trouxe dois pontos, que a contestação sempre na timeline de ongoing, contestar sempre na timeline de ongoing ou mensal, vocês precisam entender que existem duas timelines diferentes, também estarei falando a seguir. E o outro ponto é que documentos NE não podem ser contestados. O que eu quero dizer com isso é que seu documento, quando tomar NE, ele irá direto para a segunda cobrança, sem possibilidade de contestação. Com a única exceção, caso tenha sido erro do TNA, então você viu que foi um erro e você contestou esse NE, ou quando foi um visto, o documento de visto, ele na auditoria mensal, ele também pode ser contestado em INE. Beleza. E falando um pouquinho sobre timeline, não vou me prolongar quanto a isso, porque já está sendo falado em outros materiais, mas me atendo apenas à parte da contestação. Basicamente, a entidade vai dar o Open ou Approved entre a quinta e a quarta-feira da semana seguinte. Vai ter até a quinta-feira para declarar esses Approveds e Opens, e o TNA irá auditar no final de semana. O resultado vai sair na segunda-feira, e, no caso, o documento, trouxe aqui para vocês uma situação, caso o documento esteja DI, a base vai ter duas quintas-feiras seguintes, ou seja, digamos que foi no dia 10, você conta duas quintas-feiras, quinta-feira do 17 e a quinta-feira do dia 24. Daí, essa quinta-feira, 2 semanas seguintes, vai ser quinta-feira para ter corrigido o documento e para ter colocado a contestação na planilha. Então, beleza. Depois disso, o resultado sairá, o PNA vai ter na auditoria do final de semana para responder essas contestações e sua entidade poderá vê-la na segunda-feira da semana seguinte. Então vamos lá, também falando sobre a auditoria mensal, já plano diretamente para o ponto 11, para o dia 11, que é quando a base tem a DDL de Power Dogs para a auditoria mensal. O TNA irá auditar até o dia 20, e, no caso, até o dia 21, e que será essa DDL. No dia 22, trazendo também um caso que o documento MONDI, as entradas estarão do dia 22 até o dia 24, até o dia 25, que é a DDL para contestar esses documentos, e após isso o TNA vai ter entre o dia 26 até o dia 30 para responder essa contestação. Uma coisa muito importante falar para vocês é que contestações de auditoria mensal sempre, sempre, sempre devem ser colocadas na planilha, na aba de contestação. O porquê disso? Porque, como vocês sabem, são muitos documentos e o TNA não olha um por um para saber se foi corrigido. Então, na auditoria mensal, ele sim deve ser contestado se você quiser seu documento corrigido. Então, beleza. Vamos falar um pouco sobre como contestar. Então, vamos lá. Estarei demonstrando para vocês um exemplo prático de como realizar essa contestação. E, para isso, eu peguei o caso de um EP de ODV. E, no caso, o que é necessário ser feito? Enzo Gabriel da Silva, ele teve uma auditoria em que foi apontado que o período de realize estava divergente da vaga e a TNFI não está presente na vaga. Ou seja, para esses dois pontos, é necessário um e-mail de alinhamento. Então, o que é que deve ser feito? Vocês vão copiar do EPID até o Opportunity ID na planilha e vão colar na aba de contestações. Aqui. E nisso você vai escrever a data. A data de hoje é do dia 15 do 10 e a área é a área de ODV. Após fazer isso, vocês vão escrever o tipo de contestação.
Como estamos falando de uma prova de OJAX, a gente sabe que é uma auditoria ongoing. Depois disso, mesma coisa. Caso fosse um documento de Realize, um documento de auditoria mensal, vocês colocariam auditoria de qualidade. Então, após isso, qual que é o documento? É um e-mail de alinhamento, mas o e-mail de alinhamento não está presente aqui. Então, caso não esteja presente, vocês têm que pensar, por que o e-mail de alinhamento foi cobrado? O e-mail de alinhamento foi cobrado por conta de uma divergência no contrato. Então, qual será o documento colocado? Será o contrato, porque nós estamos corrigindo uma divergência que veio dele. Beleza? Então, partindo desse princípio, o que é que vamos escrever na justificativa? Eu já criei um modelinho rápido. Basicamente, eu escrevi que o e-mail de alinhamento foi adicionado na pasta de acordo com as demandas exigidas e com as correções realizadas. Basicamente, eu copiei e colei o e-mail de alinhamento que eu achei aqui no Dropbox. Então, eu coloquei o link para ficar ainda mais fácil para o auditor achar, para o auditor pontuar onde está esse documento, mas isso vai de vocês. O importante é, de fato, realizar essa contestação. Depois disso, o que é que vai acontecer? O TNA, quando der a DDL do documento, você vai ver. A DDL do meu documento é dia 24/10. Então, o que é que vai acontecer? O TNA, após essa DDL, ou seja, na auditoria do final de semana após a DDL, ela vai verificar o caso, vai dizer se vai ser aceita, se não aceita, é o pendente. Se for aceita, não necessariamente precisa de um justificativo, mas caso não for aceita, o TNA vai falar o porquê que ela não foi aceita e porquê que ele ainda não está de acordo com os mínimos exigidos. Beleza? Então, é isso. Voltando para o nosso material, eu trouxe para vocês um resuminho do que eu acabei de falar, então vocês podem estar pausando o vídeo e vendo cada um deles, cada um dos pontos, dando sequência quais são as contestações aptas. Não tem muito segredo quanto a isso, eu copiei e colei do que estava nas súmulas, porque a gente sabe que nós sempre devemos nos guiar pelas súmulas. Vocês podem estar encontrando as contestações aptas na página 75 e 76 das súmulas do ICB de Operations. Então, dando um resumo para vocês, quais são as contestações aptas, procurações e comprovantes não são documentos principais. O que é que eu quero dizer sobre isso? Não são documentos que, caso estejam ausentes, eles tomariam um NE, ou seja, é válido, é apto apresentar uma contestação caso esse comprovante não seja entregue. Então, digamos que você não entregou, ele iria ficar ADI e vai ter até a DDL seguinte para realizar essa correção. Além disso, reapresentação do comprovante recusado por estar elegível, então um dos casos que sim é recusado e que pode ser corrigido, caso o documento seja upado totalmente elegível, a apresentação de novo comprovante e a apresentação da procuração. No caso de contratos e termos, reapresentação do arquivo recusado por estar elegível, também é uma contestação apta, reapresentação do arquivo faltando páginas, correção do contrato, exemplo, preenchimento de data, ou seja, erros que você cometeu, seja na qualificação da vaga, na qualificação do EP, alguma informação que deixou passar, e por fim, a prestação de um novo contrato, no caso, agora com esses erros corrigidos. No seguro-saúde, caso o documento não esteja presente a cobertura geográfica, cobertura médica ou período de vigência, ele pode estar sendo contestado e pode estar sendo upado um novo documento que diga essas informações. No caso da tradução do seguro, digamos que você tem um seguro em alemão, você pode estar contestando e apresentando a tradução, que também está nas súmulas, e a apresentação do arquivo recusado por estar ilegível, também é um dos pontos que pode ser contestado. No caso, o RNE, sempre importante na auditoria mensal, upar, além do RN, passagem, além de upar os dois, caso necessário RNE, né? Também é necessário upar o comprovante de identificação para saber qual é a nacionalidade do EP e se seria necessário cobrar algo a mais. Então, no caso, é uma contestação apta a apresentar esse comprovante de nacionalidade, tradução da passagem para português, inglês ou espanhol, mesmo exemplo do seguro-saúde, e a prestação do arquivo recusado por estar elegível, mesmo exemplo dos arquivos passados, e a prestação de passagem faltante. Ou seja, digamos que você só pôr a passagem de ida, mas não pôr a passagem de volta. Sim, você pode estar unificando esses arquivos e contestando já com todos os arquivos compactuados, arquivos juntos. Beleza? Por fim, também falando sobre visto, serão aceitas apresentações de visto mesmo que esse não tenha sido entregue no período normal de auditoria. Por quê? Porque o visto é um documento de alta prioridade. Então, mesmo que você não tenha upado esse visto na auditoria, na DDL do dia 11, você vai ter, mesmo ele tomando em você vai ter até o período da contestação para falar, meu arquivo foi upado e já está lá na pasta. Ou seja, por ser uma alta prioridade,
pode ser, pode ser, esse ponto pode ser deixado passar. No caso, pode ser contestado, desculpa. E outro ponto que eu não falei, mas quando o documento ele for renegado por motivo de inconsistência ou divergência de datas, ou seja, incoerência da data do realize real, o que é que vocês podem vir a fazer? Upar a prova de realize real na pasta do EP, né? No caso de ACX, na aba de auditoria, e no caso de OJX, no Dropbox, vocês podem estar upando a prova de realize real com a nomenclatura padrão e contestando na planilha que a prova de realize real foi upada e colocando o link lá da prova de realize real. E depois disso, o auditor verificando, durante a contestação, ele vai verificar e vai fazer a correção do realize real na planilha. Beleza? Então, é isso sobre correções, as contestações aptas. Recomendo muito que vocês olhem a página 76 e 75 das súmulas para mais detalhes. E o que não fazer. Trouxe agora dicas finais para vocês. Não façam, isso é uma recomendação do fundo do meu coração, não apaguem os documentos se estiverem errados. Por quê, Marcelo? Digamos que seu documento foi apontado um erro, você, por algum motivo, apagou esse documento e impôs um novo. Daí o auditor, ele foi auditar esse novo documento e viu que existiam novos erros. Mas vocês têm que lembrar que sim, o TNA, ele não aponta novos erros em uma mesma contestação. Então, no primeiro resultado foi um erro, não podem ser apontados novos erros posteriormente. Então, caso tenha sido apontado um novo erro e seu documento tenha excluído, você não tem provas de que esse erro não estava presente anteriormente. Então, sim, você terá que corrigir esse novo erro também. Então, a dica minha, nunca paguem documentos, porque vocês precisam desses documentos como provas. Outro ponto também é não contestar os documentos corrigidos, principalmente na auditoria mensal, ou seja, você corrigiu o erro de auditoria mensal, mas você acabou não corrigindo, esqueceu de corrigir, por favor, não façam isso. Sempre contestem, porque senão o TNA não vai olhar documentos não contestados na auditoria mensal. Outro ponto também é contestar na planilha de outro mês. Esse é um erro que é cometido, vou dar um exemplo. Digamos que estamos no mês de... Está rolando uma contestação do EP no mês de setembro, daí, mas como estamos no dia 15 de outubro, a entidade ela contestou na planilha de outubro. Mas não, esse é um erro, porque deve ser sempre contestado no que o AP ou que o AP2 estava sendo cobrado. Então, se meu AP estava sendo cobrado na planilha de setembro, eu vou contestar na pasta de setembro, eu vou contestar na aba de setembro, na planilha de setembro, e vou upar meus documentos na aba de setembro. Então, aliás, quanto a isso, beleza. Outros 3 pontos que eu trago como atenção é caso um documento incorreto tenha sido aceito por desatenção do TNA no passado, isso não significa que o documento com o mesmo erro será aceito no futuro. Enfim, isso pode vir a acontecer também. Digamos que um auditor ele não verificou que sua entidade não estava cometendo esse erro, mas o novo auditor ele sim verificou e sim ele pode ser cobrado de acordo com as súmulas. Mas o que é que vocês podem vir a fazer? Claro, também somos maleáveis quanto a isso. Vocês falam com o seu direcionamento é falar com o coach da rede, entender o porquê não estava sendo cobrado antes, se essa cobrança não estava sendo por muito tempo ou se foi uma cobrança que acabou sendo recente. Então, entenda o que, é que aconteceu e tome os next steps em corner com o seu auditor. Então, isso também não é uma palavra de ordem, então não se preocupem quanto a isso. Outro ponto também é documentos em branco ou corrompidos serão considerados NE. Sim, já peguei casos de documentos que estavam corrompidos. Felizmente não tem muito o que fazer também, de acordo com as súmulas, esses documentos eles serão configurados como não entregue. E, além disso, é só um ponto de atenção também, cuidado com a comunicação agressiva na hora da contestação, porque o TNA também é passivo de erros. Então, ter empatia nesse momento de falar com o coach, entender o que aconteceu, uma coisa que você não concorda, mas tente ser o mais aberto possível. O coach ele está aqui para ajudar, porque sim, ele quer a porcentagem da rede da sua área subindo em relação a contratos e qualidade, então ele vai querer te ajudar. Então, fala com ele, explica a situação de uma maneira que com certeza ele vai compreender e se vocês encaminham para a correção. É isso. Não tem muito que falar, não tem mais muito que falar. Qualquer dúvida, manda um e-mail, me manda uma mensagem no WhatsApp, pode me ligar, enfim, me procura. Aí é isso. Um beijo, espero que tenham aprendido. Até mais.